Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes. E hoje também eu tenho uma grata alegria de celebrar os meus 13 anos de padre, 13 anos de vida sacerdotal. Então, eu peço um presente para você, por favor, hoje, nas suas orações, reze pelo menos uma Ave Maria por mim, para que Deus continue abençoando a minha vida, a minha missão, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem bem depois de lavarem bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra o teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora que se dignou a aparecer lá naquela gruta de Massabielle, na França, a uma jovenzinha analfabeta chamada Bernadette. Ela era muito doentinha e um dia, com duas amigas, foi pegar lenha em um lugar que era, na verdade, um lixão da cidade. E ali, enquanto as duas amigas se afastaram um pouco, ela sentiu um vento, ela viu, percebeu alguma coisa diferente, uma luz naquela gruta, e passou o riozinho, se aproximou e viu a Senhora. E ali, consecutivamente, durante alguns meses, Nossa Senhora apareceu. Tem também o momento em que ela aponta para Bernadette o lugar onde ela deveria cavar, e ali brotou uma fonte, e desta fonte uma água milagrosa, que até hoje existe, e que são inúmeros os testemunhos que muitas pessoas recebem por estarem ali bebendo e se banhando naquelas águas.
Eu recomendo a você que você possa conhecer um pouco mais dessa devoção que é tão forte, é tão bonita. Existem alguns filmes, tem um bem antigo, mas muito bonito também, chamado A Canção de Bernadette. Existem muitos livros maravilhosos, então conheça um pouco mais da história das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, onde Nossa Senhora pede o quê? Pede realmente a oração, pede realmente a penitência, a conversão e aquilo que Nossa Senhora sempre quis, desde que ela falou lá no Evangelho: fazei o que ele vos disser, fazer o que o meu filho vos disser. Ela disse a Bernadette: nessa vida, nesse mundo, eu não te prometo honras, eu não te prometo uma felicidade sem fim, no céu sim, aqui não. Então Bernadette é esse testemunho também de humildade. Quando o padre perguntou como era o nome desta mulher, ela foi perguntar a Nossa Senhora e Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição. E ela foi repetindo da gruta até a casa do padre, que não é um percurso muito próximo. E ela foi repetindo, e quando chegou lá, ela disse: a senhora disse que é a Imaculada Conceição. E o padre ali teve a certeza de que ela não estava inventando uma mentira, porque o dogma da Imaculada Conceição era algo que não era compreendido por muitas pessoas naquele momento da história. E aí, até hoje, o Santuário de Lourdes é um dos mais visitados do mundo. Ali, verdadeiramente, Nossa Senhora mostra a sua materna proteção, o seu cuidado para com a humanidade. Tantas pessoas que são curadas no corpo e na alma. E hoje, no Evangelho, fazendo o link do Evangelho com as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, o que mais me vem forte ao coração é exatamente essas palavras fortes de Jesus aos mestres da lei, que também se dirigia aos fariseus, às autoridades religiosas da época, sobre um grande veneno, um grande perigo para a nossa vida espiritual, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A palavra hipócrita, ela vem das artes cênicas, do teatro grego. Eram aquelas pessoas que usavam máscaras. Hipócrita é aquele que usa máscaras. E eles conseguiam interpretar tão bem os papéis que eles recebiam esse título, que com o passar do tempo foi ganhando um ar pejorativo e até ofensivo. Mas o que quer dizer mesmo o hipócrita? É uma pessoa que interpreta um papel. E às vezes esse ambiente religioso, terreno religioso, é um terreno muito fértil para que a gente possa dizer uma coisa e fazer outra. Mas a gente sabe que, como dizia São Francisco, o homem é o que é diante de Deus e nada mais. O homem vale o que ele é diante de Deus e nada mais. Porque diante de Deus as nossas máscaras caem. A gente precisa abandonar os nossos papéis, as nossas fantasias. E a devoção à Nossa Senhora, que nos leva sempre para Jesus, ela vai nos dando essa grande graça de a gente poder conhecer a nossa verdade, conhecer a nossa humanidade, conhecer a nossa miséria e apresentar tudo isso nas mãos de nosso Senhor, que nos cura com a sua misericórdia. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, celebrando 13 anos de vida sacerdotal, eu sei que eu não sou um padre perfeito, estou longe de ser, mas hoje eu peço a você que reze por mim, reze pela minha missão, reze para que eu possa permanecer firme. Parece que foi ontem, e eu verdadeiramente peço que vocês continuem rezando para que aquilo que Deus me confiou seja frutífero, apesar das minhas misérias, dos meus pecados, das minhas fraquezas, que Deus possa continuar me amando e me acumulando de muitas graças, para que eu possa viver a sua vontade. Rezem por mim.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem, e viva a Nossa Senhora de Lourdes. Paz e bem, até amanhã.